Olá, seja muito bem-vindo, espero que esteja tudo bem contigo. Hoje gostaria de partilhar contigo uma atualização a alguns títulos do PSI 20. Neste período em que estive ausente não o fiz e agora, passado um mês e meio, volto novamente aqui a colocar um vídeo, uma nova atualização daquilo que se tem passado aqui sobre alguns títulos do PSI 20. Esta ausência deveu-se principalmente por motivos particulares. Estive ausente, como eu costumo fazer ao longo do ano, e calhou mais uma vez eu afastar-me completamente dos mercados, dos comentários e tudo o que possa envolver aqui o mercado financeiro e não só. Posso dizer que neste mês e meio, possivelmente terei passado 10 minutos a analisar gráficos e alguns títulos que tinha aqui em vista. Por isso vamos aqui analisar o que é que tem acontecido com as ações do PSI 20, as ações da Bolsa de Valores de Lisboa, e começo aqui a analisar o que é que está a passar-se no mercado hoje, dia 13 de abril. Verificamos que o mercado está aqui num misto, pelo lado mais negativo, a Ibersol a perder quase 3%, e verificamos que no verde temos aqui algumas ações, mas nada expressivo. Possivelmente aqui os CTT Correios de Portugal a valorizar 0,43%, mas também temos aqui a Sona SGPS a valorizar 0,75%. Verificamos que também o volume tem sido pouco, pelo menos para já a meio da sessão não temos aqui grande volume nas principais ações do PSI 20. Vamos então analisar a primeira ação que está no índice português. Começando pela Alter SGPS, verificamos que esta ação, ao longo do tempo em que estive ausente, teve aqui um período de lateralização, de correção. Por aqui acabou por regressar à média móvel exponencial de 34 períodos. Houve aqui uma ação que teve aqui a valorizar 8, 9%. No dia a seguir, queria mais uma ação com impacto, volta a rejeitar. Sabemos que esta zona magenta, uma zona de targets, segundos targets, zonas mais complexas, e verificamos também, se reduzirmos o gráfico, esta zona que anteriormente também foi difícil. Resistência, novamente, teve aqui um período ao rompimento e está aqui neste regresso para fazer aqui um reteste. Verificamos também, durante este período, houve aqui uma quebra nesta linha de tendência descendente, quebra e começa aqui a criar uma estrutura de mercado ascendente, e agora estamos aqui num período mais complexo. Verificamos que também divergência no RSI, o estocástico também está aqui numa zona complexa, e se reduzirmos e tivermos em conta os principais fatores de análise técnica, pelo menos temos aqui uma perspectiva já que ele está com uma estrutura de mercado ascendente, está a negociar acima das médias móveis, logo para já não deveremos ter, ou pelo menos estar com uma perspectiva preocupante. No entanto, poderá haver aqui mudanças de comportamento, até vamos aqui alterar esta cor, e também temos de ter em consideração que temos aqui este fundo relevante, e também temos topos relevantes que criaram aqui resistências. Enquanto o título permanecer e houver aqui negociação dentro deste canal, dentro desta faixa de preço, nada a assinalar. Podemos ter eventualmente aqui uma quebra para esta zona dos 5,50, 5,60 e possivelmente uma recuperação. Não devemos estar muito preocupados. Devemos estar preocupados principalmente para quem entrou com uma perspectiva mais de curto prazo ou muitíssimo curto prazo, e poderá haver aqui uma alteração de comportamento e estar aqui a assumir uma perda superior àquelas que inicialmente teriam projetado. Por isso, algum cuidado também no muitíssimo curto prazo. Se analisarmos em termos do gráfico mensal, verificamos que estamos a entrar em áreas, pelo menos o estocástico em área de sobrecompra, o estocástico ainda está em área abaixo do ponto de equilíbrio, e vamos ver se teremos uma recuperação até o final do mês, ou pelo menos um período mais lateral, e no próximo mês de maio teremos aqui novamente uma tentativa de regressarmos a esta zona dos 7,27€, 7,50€ por ação. Mas convém algum cuidado, porque poderemos ter aqui também uma correção para termos aqui um período mais lateral e depois sim uma perspectiva de podermos regressarmos a esta zona de 8,50€. Se analisarmos então a segunda ação do PSI 20, o Banco Comercial Português, ou Millennium BCP, verificamos que tem sido um título a lateralizar, não teve força para romper os 0,1274 a 0,1287, que poderia ser um primeiro sinal interessante no muitíssimo curto prazo, e durante este período de ausência lateralizou novamente aqui e não verificamos força. Para já nada a assinalar, não temos força, sabemos que tivemos um anterior movimento mais forte, estamos aqui nesta zona em que fez um reteste, até houve aqui uma quebra, estamos aqui nesta zona, faz aqui um suporte nesta zona dos 0,11
sensivelmente nesta zona dos 0,1130 e convém ter aqui algum cuidado. Por um lado, seria necessário, ou era necessário que houvesse um impacto, um sinal de força, eventualmente ainda poderíamos ter aqui um período mais lateral, poderia ser um cenário que termos depois a partida, um sinal de força, para regressarmos a esta zona dos 0,15 cêntimos por ação. No entanto, também devemos ter em conta que poderemos ter aqui um cenário menos favorável para as compras. Ele poderia vir aqui a dar um impacto e depois termos aqui uma quebra forte e depois sim uma recuperação para poder vir a evoluir. Poderia ser um segundo cenário e um terceiro. Poderíamos até considerar que ele começasse aqui a cair, a lateralizar na perspectiva de criar um novo fundo, acabar por ativar os stop losses e depois sim termos aqui a perspectiva de poder vir a evoluir. Se analisarmos o gráfico mensal, verificamos então onde estamos. Sabemos que anteriormente esta zona dos 0,1357 foi a zona do seu anterior fundo, faz aqui um reteste, está a rejeitar, estamos a negociar abaixo das médias móveis. Sabemos que também esta zona dos 0,950, 0,945, uma zona de possível target, mas devemos, ou pelo menos o BCP precisa de tempo para criar aqui um cenário mais favorável a curto, médio e longo prazo. Verificamos também, se traçarmos assim uma linha, qual será esta zona, poderá servir de resistência. Verificamos também na parte inferior que já fez aqui um reteste, agora aqui novamente, e esperemos que saia então desta zona mais complexa do gráfico mensal. Necessita assim de tempo. Vamos então analisar uma outra empresa, Corticeira Amorim, que é a terceira empresa do PSI 20. Corticeira Amorim que nos últimos tempos tem vindo então a corrigir, lateralizou, corrigiu, perdeu a média móvel exponencial 200 períodos, está aqui nesta zona que anteriormente foi uma zona complexa, tem vindo aqui de resistência, suporte, está novamente, mas precisávamos de força. Sabemos que pelos osciladores poderá estar interessante, pelo gráfico mensal estamos neste topo, o que não é muito bom. Seria interessante termos força após este forte movimento ascendente, mas se não ganharmos essa força, essa perspectiva positiva nos investidores, poderíamos ter aqui um cenário menos positivo, que será novamente ele cair e regressarmos para esta zona dos 7,64€ por ação, num primeiro cenário menos positivo. Por isso, algum cuidado será, ou pelo menos seria interessante termos aqui sinais de força. Verificamos que o volume tem aumentado pelo lado das vendas, verificamos aqui estas velas sólidas, em que, pelo menos do volume, em que houve aqui neste caso 165 mil ações negociadas e o volume tem subido nos últimos, no último mês de março, mês e meio. Verificamos que o volume anteriormente era inferior a esta linha preta, que é a média de 60 períodos, na ordem a média de 36 mil ações negociadas, e atualmente a média móvel de 60 períodos do volume tem subido para 52 mil ações negociadas. Houve aqui um aumento então de volume. Para já não há sinais de força, esperemos então que recupere e que venha a dar aqui um sinal de força. E o primeiro sinal seria o rompimento desta linha a vermelho, que eu coloquei aqui, até poderíamos colocar aqui outra cor a preto, e para já não deveremos ter, enquanto ele estiver aqui neste cenário, não deveremos ter aqui um cenário positivo no muitíssimo curto prazo. Eventualmente, para quem acredita neste título, esperar aqui nesta zona, ou quebra, ou aqui nesta zona, para ter aqui uma perspectiva dele poder novamente subir e pelo menos aproximar-se desta zona dos 10,90€, eventualmente dos 11,26€. No entanto, acredito que não seja o cenário mais favorável para quem investe e acredita nas ações da Corticeira Amorim. Geralmente os investidores da Corticeira Amorim são investidores com uma perspectiva mais de médio e longo prazo. No entanto, a médio prazo o título não tem dado aqui sinais de força, já que ele tem vindo aqui a lateralizar desde uma correção no período mais lateral desde 2017. Verificamos que tem criado aqui fundos cada vez menores, topos, não conseguiu renovar aqui topos acima dos anteriores. Tivemos aqui o outro aqui quase que se aproximou do seu anterior, não teve força. Novamente aqui faz quase um duplo topo, ou fez muito próximo do duplo topo, a rejeite, e agora sim precisaríamos de uma confirmação de zona de suporte, uma mudança de comportamento, quebra dos seus anteriores topos relevantes aqui nesta zona,
um reteste para depois sim criarmos novo máximo histórico, uma nova tendência de longo prazo ascendente. Para já, só mesmo esperar pelos próximos acontecimentos. Vamos analisar a ação portuguesa que possivelmente poderá ter mais evoluído nos últimos tempos. No último mês e meio possivelmente foi a ação do Psi 20 que mais valorizou e verificamos que o CTT Correios de Portugal evoluiu sensivelmente mais de 40% no último mês e meio. Verificamos que já tinha sido um dos títulos que eu tinha partilhado aqui, a perspectiva dele poder vir aqui atingir este objetivo. O primeiro objetivo estava nos 2,76€. Sabíamos que estávamos aqui com um topo, o seu anterior topo, mais próximo de 2,95€. E também tinha aqui mencionado e partilhado que seria esta zona mais complexa de resistência. Se reduzirmos o gráfico, verificamos então período mais lateral, em médio prazo, verificamos que estamos aqui nesta zona, estocástico, RSI em máximos, e agora precisamos mesmo sim de ter muita cautela com o CTT. Por um lado, para quem entrou aqui nestas zonas, ou pelo menos acreditando que o CTT poderia vir a evoluir e conforme também tinha partilhado a minha opinião, muito possivelmente estão muito mais confortáveis, deveriam, na minha perspectiva, é a minha opinião apenas, realizar aqui realização parcial de lucro, ou mesmo até acabar por fechar a posição no muito curto, pelo menos acredito que no muito curto prazo é um título que possa vir aqui a corrigir e poderá vir aqui a sofrer aqui algumas perdas. Estocástico, verificamos também que o semanal também está a entrar em área de sobrevenda, neste caso não, de sobrecompra, e verificamos também que pelo gráfico mensal está aqui a chegar a uma zona complexa, quebra das médias móveis, mas terá que ter aqui um período mais lateral, mais de pausa. E isso pode ocorrer e se eu tenho a oportunidade de poder encaixar aqui algum lucro, aproveitar este movimento, este momento que houve aqui no CTT Correios de Portugal e aproveitar para sair. Eventualmente ainda poderemos ter aqui uma nova tentativa de se aproximar cada vez mais desta zona entre os 3,70€ e 3,89€, sensivelmente, mas a perspectiva é que haverá cada vez menos compradores e mais vendedores poderão fazer com que o preço venha aqui a lateralizar por algum período. Não sei se realmente vai acontecer, se teremos isso, eventualmente até poderíamos vamos até colocar aqui uma linha, traçarmos assim uma linha, verificamos então isto, eventualmente na parte inferior, e poderemos estar aqui na perspectiva que teremos este canal ascendente de curto, médio prazo. No entanto, verificamos que houve força, apareceu o volume, no entanto a força tem vindo a desaparecer, que cada vez tem havido menos volatilidade durante as sessões, está afastado das médias móveis, temos estocástico RSI semanal, diário, esticados, e poderemos ter aqui já, ou pelo menos nas próximas sessões, na próxima semana, 15 dias, uma correção na ordem dos 7%, eventualmente, num pior dos cenários, eventualmente nos 12%. Por isso, alguma cautela para quem entrou também, principalmente aqui neste topo, ou muito próximo desta zona dos 3,50€. Quero também analisar mais dois títulos que não pertencem ao Psi 20, pertencem ao Psi geral, que é a Cofina e a empresa, para responder, ou pelo menos partilhar a minha perspectiva em relação a estes títulos, para, de certa forma, responder a uma mensagem que eu recebi a meio de março. No entanto, não respondi e vou fazê-lo desta forma. Não sei o que é que tem acontecido em termos de notícias com a Cofina e a empresa, não tenho acompanhado, mas vamos analisar o gráfico e verificar o que é que se passa, principalmente agora com a Cofina. Verificamos que a Cofina, nada de especial, a lutar nas médias móveis. Temos esta zona que foi anteriormente suporte, 0,2421, novamente aqui, quebra, uma recuperação. Para já, o mais interessante será quando voltar novamente a recuperar os 0,2438. Temos aqui uma perspectiva de poder evoluir. Verificamos que, se analisarmos assim o gráfico, temos aqui estas dificuldades, suporte, esta linha de tendência. Verificamos que esta zona tem servido também de resistência e quando tivermos aqui, para já, nada a assinalar. Pelo menos no gráfico semanal, o mensal, temos aqui esta zona, um fundo mais próximo aqui nesta zona dos 0,1999. Possivelmente poderemos ter aqui
uma correção para esta zona dos 0,2162 e depois evoluir. No diário já tivemos aqui algumas tentativas de superarmos esta zona, acaba por rejeitar, novamente aqui uma vela sólida, corrige e agora sabemos que houve aqui também períodos picos de volume, aqui e aqui, mas pelo lado das vendas também está a existir força, pressão vendedora nesta zona. Eu diria que para já as compras deveríamos aguardar mais algum tempo para termos aqui uma perspectiva do que é que poderá acontecer com a Cofina, pelo menos com uma perspectiva de curto, médio prazo, mas cada um sabe como é que analisa. Verificamos que ainda estamos a negociar abaixo da média móvel exponencial de 200 períodos e isso tudo dificulta a nossa perspectiva no curto, médio prazo. Por um lado, no muitíssimo curto prazo, verificamos esta tentativa de criar a formação de topo e fundo ascendente, que rejeita aqui, topo mais relevante é aqui este, muito próximo dos 0,30 cêntimos por ação, e para já temos o principal movimento de queda, retração e agora período de lateralização que não sabemos se vai querer novamente testar esta zona para depois confirmar se temos aqui então um novo fundo ou se teremos aqui um falso movimento, chegarmos aqui e começar a mudar o seu comportamento para regressarmos a esta zona. Não sabemos, só o tempo o dirá o que pode acontecer com a Cofina. Verificamos que no lado da empresa, uma outra ação do PSI geral, verificamos que finalmente houve a quebra desta linha de tendência descendente, quebra com um gap em alta, uma ação a valorizar aqui mais 10%, e depois quando realmente enfrenta o seu anterior topo, nesta zona dos 0,1675, acaba por rejeitar e vindo novamente a corrigir. Regressou à média móvel, está a lateralizar nas médias móveis, sabemos que estamos aqui neste topo, na perspectiva, e certamente alguns investidores poderão estar aqui a posicionar-se aqui nesta zona, já que regressou às médias móveis após este movimento. No entanto, este movimento muito fraco numa perspectiva de estrutura do mercado. Verificamos que houve um gap de alta, forte sessão a valorizar, depois rejeito. Seria interessante que este movimento se tivesse dado com mais sessões aqui a valorizar aqui, mais outra aqui, temos aqui um movimento mais bonito. Não tivemos, agora existe aqui muita perspectiva de poder evoluir aqui nesta zona, poderá haver aqui uma falsa partida, termos aqui uma correção um bocadinho novamente para esta zona dos 0,15, 0,1440 sensivelmente, e depois sim é que poderemos aqui analisar novamente o que é que pode acontecer. Claro que ninguém sabe o que é que pode acontecer. Verificamos que o RSI entrou em área de sobrecompra, aliviou, também verificamos que o estocástico está a fazer o mesmo trajeto. Analisando o gráfico semanal, verificamos que o lado mais positivo, e que já não fazia desde 2019, que é o rompimento da média móvel exponencial de 17 períodos pela 34, aqui pelo gráfico semanal. Houve aqui, e passado agora 2 anos, estamos novamente a ter um primeiro sinal pelo gráfico semanal, uma perspectiva mais de médio prazo, uma confirmação que poderá vir aqui a mudar no médio prazo. Agora sim, teremos que ter sinais de força nesta zona para superarmos também esta linha de tendência. Está aqui, vamos até apagar a outra para não nos confundirmos. Esta linha, pelo menos de referência. Agora vamos aqui reduzir isto um bocadinho mais, possivelmente esta linha, vamos aqui até apagar esta linha de referência, colocar aqui uma outra no extremo, aqui colocar a cor vermelha, e sabemos que nesta zona teremos certamente alguma dificuldade no primeiro contacto que ela irá fazer nos próximos tempos. No muito curto prazo, para já, não há sinais de força, está numa zona interessante. Eventualmente, um primeiro sinal de força seria o rompimento desta zona dos 0,1655 com volume, e o primeiro sinal, pelo menos, primeira dificuldade e também um outro sinal positivo na sua mudança de comportamento seria rompimento e fecho acima dos 0,1817, para termos aqui já uma perspectiva dele poder vir a caminhar com esta estrutura. Topo, fundo,
que temos aqui um novo topo, novamente aqui uma retração e ele criar aqui um topo e assim sucessivamente para criar aqui uma base aqui acima dos 0,17, entre os 0,17 e 0,21 cêntimos por ação. Para já não temos isso, temos sim um topo, um outro topo, já uma resistência a curto prazo e na parte inferior também podemos traçar aqui uma linha e sabemos que poderá agora então negociar nesta faixa de preço. E foi assim esta minha atualização, este regresso e também partilha de opinião sobre o mercado financeiro português. Espero que tenhas gostado. Um grande abraço, votos bons trades. Tchau.